eu vou convidar a próxima palestrante, Thalita Stael. Thalita, ela é coordenadora do Mapa das Periferias, da Secretaria Nacional das Periferias, lá no Ministério das Cidades. Ela é mestre em Ciências Geodésicas e Tecnologia de Geoinformação pela Universidade Federal de Pernambuco e possui 2 graduações em Geoprocessamento pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba e também em Ciência da Computação pelo Centro Universitário de João Pessoa. Ela atuou na Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba. Em 2022, assumiu como chefe de setor de geoprocessamento nesse órgão e desde 2023, se eu não me engano, está no Ministério das Cidades para essa iniciativa inovadora e muito importante que tem ocorrido dentro da Secretaria Nacional das Periferias. Thalita, por favor, 15 minutos. Obrigada, Alan. Eu vou ficar sentada, gente, tudo bem? Boa. Então, vamos lá. Pode colocar a apresentação, por gentileza. Queria começar, inclusive, saudando a mesa aqui, em nome da professora Gianotti também, a professora Patrícia, Silvana, que está ali também. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, vou começar, já que meu tempo nem está correndo ali, né? Ainda. Aproveitar. Eu montei um roteiro aqui para a gente seguir juntos na apresentação, né? Eu acho que é um tempo muito curto para a gente falar de um projeto que foi construído agora, né, em 3 anos, desde 2023, e que ainda está nesse processo. Então, não tem como falar do Mapa das Periferias se a gente não fala da Secretaria Nacional de Periferias. Também falar um pouquinho da estratégia de mobilização e fomento de potências, que é a Rede Nós Periféricos, onde se insere aí o projeto do Mapa das Periferias. E aí a gente vai falar um pouco da construção ao legado que a gente quer e também trazer aí uma perspectiva de futuro, né? A periferia no mapa. Deixa eu ver se eu consigo passar. Foi. Bom, trazer um pouquinho dos dados aqui do censo, né? O Arlan trouxe um pouco da população vivendo nas cidades, mas, de acordo com o censo 22, a gente tem 8% da população, que soma aí 16 milhões, né, de pessoas que vivem em favelas e comunidades urbanas, que necessariamente não refletem periferias, e esse é um dos conceitos que a Secretaria Nacional de Periferias traz, né, mas já dá um norte aí, da importância da criação, né, agora, nesse terceiro governo Lula, com a volta do Ministério das Cidades, a criação inédita de uma secretaria que olha necessariamente para as periferias do país. E isso dialoga muito, né, com a perspectiva do presidente. Se meu slide passar. Que é de combater as desigualdades e investir em políticas sociais, né? Então, o governo se propõe agora, nesse retorno, né, a ter essa agenda, né, no centro da política e cria a Secretaria Nacional de Periferias, que é um marco histórico, né? Então, existe para formular e propor políticas públicas voltadas para a periferia. E o foco da secretaria necessariamente não é só falar sobre as carências e as vulnerabilidades nesses territórios, mas de, sobretudo, também visibilizar, né, as potencialidades que existem aí nos territórios brasileiros e, sobretudo, nas periferias. E aí eu trago 3 desafios, né, que a gente encontra em 2023, quando chega na secretaria, e aí dialogando, obviamente, com a pauta de hoje, né? A primeira delas é a imprecisão dos dados sobre as periferias, né? Então, a ausência de informações oficiais, e aí eu deixo um asterisco bem grande aqui, porque quando a gente chega em 2023, a gente está falando de um censo de 2010, né? Então, a gente está com 13 anos aí, com falta de informação, né? Então, isso faz com que a invisibilidade social e a perpetuação das desigualdades ela se fortaleça nesse processo. Então, esse já é um desafio que a gente encontra chegando no governo. A segunda, né, que está diretamente ligada ao nosso processo, que é a invisibilização cartográfica. Então, apesar da gente saber aqui, todo mundo ter no seu celular o Google Maps, acesso a dados,
e a georreferenciamento, quando se fala de periferia ou quando se fala de favela e comunidade urbana, o que se encontra é uma grande mancha cinza, né? E essa invisibilização cartográfica ela tem um propósito, né, que a gente vem também enfrentar nesse processo. Então, apesar dessa popularização, o uso de mapas, né, a omissão desses territórios dificulta a garantia de direitos básicos, como, por exemplo, o CEP, né? Então, apenas agora, na Secretaria, criou-se um programa, o CEP para Todos, em que uma das metas é que, pelo menos, todas as favelas e comunidades urbanas do país tenham CEP. Isso não tem até hoje. Então, a gente ainda está enfrentando esse processo, porque elas não existem no mapa, né? E o protagonismo periférico, que é entender, né, que foi naturalizado essa exclusão, né, do protagonismo de quem vive esses territórios na produção de informação e geração cidadã de dados. E aí a gente tem uma linha do tempo, né, que eu vou passar rápido, porque a gente começa ali em 2023 e hoje em 2025, né, com a construção da ferramenta e chegar até onde a gente chega, que nessa estratégia de mobilização e fomento, que é uma rede, é a rede Nós Periféricos, né, que foi, esse ano, foi lançada, né, pela Secretaria. Então, a rede Nós Periféricos ela acontece de forma territorial, a partir das atuações da Secretaria, vinculada às iniciativas periféricas, mas, sobretudo, dentro de uma plataforma, né, que é um ambiente digital onde se pode acessar oportunidades e também o mapa das periferias. Então, aí, falando do mapa das periferias, a nossa motivação inicial é de dar visibilidade às potencialidades e integrar o mapeamento de vulnerabilidades desses territórios periféricos, articular, né, com atores para o desenvolvimento participativo e colaborativo da ferramenta e, sobretudo, consolidar o mapa das periferias como sendo essa ferramenta que reúne informações sobre os territórios periféricos, pensando aí na formulação de políticas públicas. Então, hoje, a gente tem o mapa das periferias sendo um ambiente virtual onde você pode acessar as políticas da Secretaria, seja por informações dos programas e ações, mas, sobretudo, um mapa interativo, né, que tem aí essa missão, né, de reunir essas informações, dados oficiais agora atualizados e produzidos, aí, seja por estudos ou seja por ações específicas do governo federal, e também dados do IBGE de favelas e comunidades urbanas e também do mapeamento popular. Então, quem não acessou pode acessar via mapadasperiferias.cidades.gov.br. Então, hoje a gente tem lá na nossa plataforma, vou pegar aqui que eu não estou enxergando direito. A gente tem algumas camadas de mapas que já estão disponíveis para estudos, né? Então, a gente divide ali a biblioteca de camadas em políticas da Secretaria, que aí está voltado para a mobilização e fomento de potências, intervenções territoriais, que necessariamente a gente está falando aí do novo PAC, né? Ou dos planos municipais de redução de risco, também, e a construção de capacidades, que, por exemplo, tem a camada de mapa das residências que estão aí, em parceria, em ACT, com o programa Periferia Viva, como é o caso da UFBA, aqui também com a professora Patrícia. Então, essas informações já estão lá, além de outras políticas que a gente reúne, né? Então, informações de saúde, educação, informações sociais, como das cozinhas solidárias que estão nesses territórios. Então, a gente consegue cruzar essas informações e já ter ali uma dinâmica territorial de atuações de governo, né? Já consegue ver esse olhar macro aí regionalizado. Além disso, a gente se preocupou em reunir também o que a gente chama de mapas base, né? Envolvendo aí dados de meio ambiente, de infraestrutura, enfim, também proveniente de órgãos que já produzem essas informações nos estados e no governo federal. E a última camada de mapa, que é o do mapeamento popular, né? Então, um instrumento aí desenvolvido, uma metodologia criada também nesse processo do mapa das periferias, que é uma ferramenta
que tem o objetivo de envolver os territórios periféricos nessa produção de informação, olhando para as potencialidades e vulnerabilidades desses territórios. A gente tem dialogado muito diretamente com o IBGE nesse processo, entendendo a importância da produção de informação quantitativa a partir da metodologia que já é implantada pelo IBGE, né, que é consolidada, mas reconhecendo que dados quantitativos não conseguem demonstrar, não conseguem trazer a dinâmica territorial dos sujeitos e sujeitas periféricas. Então, a importância de se qualificar um dado e trazer isso, né, a partir do olhar de quem vive esse território, é o que se propõe esse mapeamento. Então, é um mapeamento feito por iniciativas periféricas que atuam nesses territórios de forma metodológica, né, coletiva, ali, construído coletivamente, mas, sobretudo, dentro de uma ferramenta de governo que sistematiza esses dados, né, a partir de um sistema de gestão. Então, a gente se propõe isso, né, mudar a forma de ver as periferias. Né? Então, a partir do momento que a gente dá essa visibilidade, que a gente disponibiliza essa metodologia e dá a possibilidade de quem vive esse território se colocar, a gente consegue ter um outro olhar. Então, é importante que a gente consolide alguns conceitos, e aí, quando a gente fala de potencialidades nesses territórios, necessariamente a gente está falando de iniciativa, a capacidade ali de fazer, de reinventar e criar, né, tanto no cotidiano quanto nas formas coletivas de organização. Então, a gente está falando de hortas comunitárias, a gente está falando de economia criativa, a gente está falando de luta organizada por direito à moradia e direito à cidade também. E vulnerabilidades, eu acho que é um consenso aqui, né, das periferias. Então, são frutos de um processo histórico que limitaram a presença do Estado nesses lugares. Né? Então, a gente também propõe esse levantamento. E aí é importante colocar aqui, também dialogando um pouco com a perspectiva de quantitativa e de localização, que é o que a gente faz. Então, a gente não pode só, por exemplo, mapear uma praça, porque aquela praça num território no Rio de Janeiro ela pode ser uma potência, ela pode estar fomentando arte, mas talvez uma praça no norte ou no nordeste do país, enfim, qualquer outra região, ela pode estar sem iluminação pública, ela pode significar falta de segurança pública. Então, o mesmo local, com a mesma tipologia, ele tem diferentes características também para territórios periféricos. Então, isso é levantado dentro do mapeamento popular. Então, por que a gente deve mapear essas periferias? Né? Então, é um processo, o mapeamento popular se propõe a ser um processo de engajamento comunitário e fortalecimento desse tecido social, e é uma ferramenta de leitura coletiva, né, desses dados. Então, o que a gente faz no processo, enquanto governo federal, propor uma metodologia, sistematizar essa metodologia a ponto que a gente possa também legitimar esse processo e esses dados que estão sendo produzidos. Então, nesse sentido, a gente hoje agora está num processo de desenvolver uma articulação que a gente está chamando de periferia no mapa. É uma articulação com iniciativas periféricas que já atuam, né, com geração cidadã de dados, planos populares e mapeamento comunitário, aí promovendo o fortalecimento territorial também e a participação política. Então, essa foto aí que vocês já estão vendo já é fruto de um processo, o Pedro está ali na foto também, de um processo de parceria aqui com a UFBA, que a gente está no território de São Marcos, aqui na Bahia, que eles estão realizando o mapeamento popular e, de forma pioneira, eles vão ser, junto com o território de Recife, os dois primeiros territórios do país que, a partir do mapeamento popular, vão conseguir CEP por rua no seu território, fruto de um mapeamento e de uma demanda do território. E aí, essa vai ser a carinha do sistema de gestão, que vai estar lá dentro da plataforma Nós Periféricos, em que as iniciativas vão iniciar o processo. A gente está com a previsão do lançamento em outubro, né, para que possa ser fomentado nos outros territórios. E já chegando aí no final da minha fala, no tempo certinho,
Eu acho que é consolidar a nossa agenda, né? Falar um pouquinho da periferia no centro da política. Então, nós estamos agora num processo de desenvolvimento, né, de consolidação a partir da governança, tanto dos dados quanto das ferramentas que foram desenvolvidas. Então, é importante não se perder esse processo de construção, né, e consolidar cada vez mais, fomentar o mapeamento popular nos estados, né, nas cidades, para que cada vez mais a gente tenha informações qualificadas e que possa dialogar com outros institutos, como no caso do IBGE. Então, a gente teve em Curitiba, esse ano, numa sessão livre, junto com o IBGE, a convite do IBGE, de Letícia, para a gente dialogar sobre o censo 2030. Né? Então, já há um passo do próprio IBGE de reconhecer que dados quantitativos não só conseguem expressar aquela dinâmica territorial. Né? A articulação com entes públicos, institutos de ensino e pesquisa e organização de sociedade civil. Então, a gente entende que, enquanto governo federal, a gente tem um desafio, que foi o primeiro de todos. Né? Acho que a gente traz aqui alguns exemplos pontuais, né, de cada experiência, mas, enquanto governo federal, você precisa pensar de uma forma macro, e aí a gente está falando 5 regiões diferentes, com características diferentes, né, com tempos de vidas diferentes. Então, por exemplo, quando a gente estava desenvolvendo o mapeamento, a Redes da Maré estava com a gente no processo e acabou que a gente entendeu que eles estavam mais avançados. Eles são um território que, por exemplo, em 2017, já desenvolveram o censo da maré. Né? Então, a gente precisou recuar. Enquanto eles estavam demandando um cardiologista na UBS, a gente estava no Acre, que nem o UBS tinha no território. Então, a gente precisava equalizar essa função. Então, é importante que a gente tenha isso consolidado para todos os territórios. Né? Eu acho que é onde nasce o mapa das periferias, o mapeamento popular, necessariamente. Garantir essa agenda sobre produção cidadã de dados, né? Visibilizando, qualificando e legitimando informações produzidas por coletivos organizados. Aí eu acho que é um papel que entra do Congel. Né? Eu acho que a gente tem aqui muitos professores que já trabalham com mapeamento colaborativo, que a gente traz essa bandeira, a gente está nesse lugar, e agora a gente precisa dialogar sobre como legitimar esse processo. Né? Senão, vai ser sempre um processo de pesquisa e a gente não vai entrar como dado oficial. E eu vejo que o papel da secretaria nesse lugar é muito importante, porque a gente é órgão oficial. Né? Mas a gente precisa legitimar esse processo. Então, estamos contando aí. E, por fim, promover ações integradas do governo federal a partir do mapeamento. É isso, gente. Obrigada.